Uma boa noite, irmãos. Paz do Senhor, aqueles que eu não cheguei a cumprimentar. Que bom é estarmos na casa de Deus, não é verdade? Que bom é podermos estar na casa de Deus. Ficamos tanto tempo sem poder fazer, né, o nosso culto, mas graças a Deus podemos voltar e isso é muito bom, porque não tem nada melhor do que estar na casa de Deus, né? E a gente tem vivido um tempo muito difícil, né? A gente até tenta às vezes falar de outra coisa, né? Mas na verdade é o que nós estamos vivendo nesse tempo. É um tempo muito difícil, um tempo de muita luta, e a gente não tem muito como fugir disso daí, né? Nós estamos vivendo, né, um tempo em que tudo fechado, né? A gente não consegue fazer grandes planos, se programar para coisas, fazer planos futuros, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, hoje o comércio está aberto, mas a gente não sabe se semana que vem vai continuar. Um dia está, um dia não está, a gente não sabe. Hoje nós estamos na igreja, graças a Deus por isso, mas não sabemos se semana que vem vamos continuar podendo nos reunir, porque tudo está mudando toda hora e a gente não consegue se programar. Né? Vocês sabem que no meu trabalho, eu trabalho por encomenda, às vezes as pessoas, já aconteceu que pessoas queriam fazer uma encomenda para daqui a 2 meses. E aí eu disse, não, eu não estou aceitando encomenda com tanto tempo assim, porque eu não sei o que me espera, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente vive um tempo de incerteza, um tempo de muitas portas fechadas. Portas das lojas fechadas, escolas fechadas, igreja fechada, né? Os locais públicos que a gente gosta de ir, muito tempo fechado também. Enfim, um tempo de portas fechadas, né? E algumas delas, a gente sabe que algumas é por um tempo, como o comércio fechou um tempo, abriu, a igreja tinha fechado as portas, não podíamos reunir, mas agora já podemos de novo, graças a Deus, as coisas vão mudando, né? Mas tem coisas que fecharam para sempre, né? O Fabrício, vocês sabem, trabalha de vendedor, trabalha na rua, e em seguida ele chega e começa a me contar, nem sabe, tal lugar fechou. Meu cliente aquele, nem sabe, fechou. Tal loja fechou, tal conveniência fechou, porque é um tempo em que muitas coisas estão fechadas. E eu comecei essa semana, né, Deus me deu essa palavra, né, desse tempo de portas fechadas, né? E como que nós lidamos com as portas fechadas? Com tu não pode comprar, tu não pode entrar, tu não pode ir. Eu lembro que quando foi o primeiro final de semana de lockdown, que foi um desespero, que ninguém podia sair na rua e todo mundo desesperado, todo mundo enlouquecido porque não podia sair na rua, né? E agora há pouco, se não me engano, o último ou um dos últimos lockdown que teve na cidade, que a prefeita decretou assim em cima da hora, que foi um loqueiro na cidade. O que se transformou a cidade? Todo mundo correndo, queria sair para comprar coisa, queria suprir a despensa, queria se abastecer de coisa. Porque, na verdade, nós temos essa tendência de sempre querer ser supridos, né? Nós queremos sempre ser supridos. Nós não estamos acostumados com as portas fechadas, não estamos acostumados com o não, né? Desde pequeno, né, a gente olha as crianças aí, eles não aceitam não, né? Eles fazem alguma coisa, a gente diz não para eles e eles ficam bravos, né? Lá a gente tem o Vitor, né, o meu sobrinho mais novo, e aí ele começa a fazer as artes, a gente diz para ele não pode. E ele, com 1 ano e 4 meses, já cruza os bracinhos e fala, babo, né? Não aceitam não aceitam, eles teimam, eles não querem aquele não, né? Desde pequeno a gente tem essa dificuldade de aceitar, de se submeter a um não. E vocês sabem que Deus colocou no meu coração essa palavra nessa última semana, como nós temos lidado, como a gente tem lidado com os nãos, como a gente tem lidado com as portas fechadas. E uma das palavras que a gente aderiu ao nosso vocabulário, nós estamos aí há 1 ano e alguns meses de pandemia, né, foi a palavra lockdown. A
gente nem sabia o que era lockdown, né? A gente nem sabia falar lockdown, né, irmãos? A gente se enredava quando ia falar lockdown. Aquele negócio lá que eu não sei falar, né? Não sabia nem falar lockdown, muito menos a gente sabia o que era um lockdown, né? E a gente não sabia o que era um lockdown. E a gente tem essa tendência a não querer aceitar os nãos, né? A gente fica frustrado, a gente fica depressivo às vezes, a gente vê muitas pessoas aí depressivas, frustradas, né? Porque a gente está vivendo um tempo de muita perda, né? Um tempo de muita perda. Coisas que aconteciam, nós ouvíamos falar, nós víamos no jornal lá, né? Ouvíamos que estava acontecendo lá, agora já está acontecendo aqui, perto de nós, está acontecendo nos nossos amigos, na nossa família, acontecendo na nossa comunidade, nos nossos vizinhos. Estamos vivendo esse tempo, né, tão difícil. E a gente não tem, nos falta maturidade para enfrentar esse tempo de não, de portas fechadas, né? E eu não sei vocês, né? Não sei aí quem regula comigo de idade, aí na faixa dos 37, por aí, né? Talvez um pouco mais novo, um pouco mais velho. Mas quem é da minha época gostava da Xuxa, gostava de assistir a Xuxa. Até os mais velhos, eu sei que gostavam, porque tinha o filme da Xuxa que passava, né? Da Xuxa e o Didi. E quem é que gostava de assistir a Xuxa? Quem assistia a Xuxa? Pode levantar a mão. Eu sei que não era só eu que gostava da Xuxa. Pois então, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, né? Eu sei que ela tinha muitas músicas que a gente cantava da Xuxa, né? Cantava e dançava. Mas tinha uma delas que era, essa música que a gente cantava com toda a gana. Vamos ver se vocês vão lembrar. Tudo que eu quiser, o quê? O cara lá de cima vai me dar. Lembra? Tinha até num filme, né, que ela fazia. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Tem uma notícia para dar para vocês que gostavam da Xuxa, que cantavam essa música. Ela nos enganou. Fomos enganados pela Xuxa. E como nós cantamos essa música, né? Como a gente gostava dessa música. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem, né? E a gente cantava convicta disso, né? A verdade é que não é bem assim. Engano. Não é tudo que nós queremos que Deus vai nos dar, né? E nós temos esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo tão turbulento que nós estamos vivendo, é um tempo em que, mais do que nunca, a gente precisa exercer a nossa fé, né? E a gente, não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo que as pessoas falam muito de fé. Acho que mais agora ainda, com toda essa situação, as pessoas falam muito em fé. As pessoas enchem o Facebook de coisas de fé, eu tenho fé. E se alguém está doente, não, vamos ter fé, vai acontecer, vamos fazer, Deus vai fazer, vamos ter fé. Né? As pessoas falam muito em fé e tudo vai dar certo, tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem, né? As pessoas falam muito isso. Mas só que eu tenho me questionado e tenho me perguntado nessas últimas semanas, né? O que realmente é a fé? Será que a gente tem mesmo fé? Ou melhor, no que está baseada a nossa fé? No que estamos baseando a nossa fé? E essa é a pergunta que eu quero que vocês fiquem pensando nessa pergunta. É uma pergunta que vocês, cada um, tem que refletir, né? Então, nesse tempo que a gente está vivendo, crer, ter fé, faz toda a diferença, né? Porque os dias têm sido difíceis. Então, acreditar tem feito diferença, né? E a fé é isso. A fé é eu acreditar, é eu ter convicção de alguma coisa. É acreditar naquilo que eu não posso ver, né? Mas a gente precisa entender que tem uma diferença aí entre fé e pensamento positivo. Uma coisa é eu acreditar, eu crer naquilo
que eu não posso ver. E outra coisa é eu ter um pensamento positivo de que alguma coisa vai dar certo, de que aquela situação vai dar certo. É diferente uma coisa da outra. A gente tem que ter pensamentos positivos, acreditar sim, nós temos, mas não pode ser só isso. Nós temos que crer naquilo que nós não enxergamos, naquilo que nós não vemos. E como está a nossa fé nesses dias? Porque nós temos vivido um tempo de muitas portas fechadas, de muitos não, de muitas orações que não têm sido respondidas da forma que a gente quer. Não é verdade? Vocês têm sentido isso também ou só eu tenho sentido isso? De que a gente ora, pede, né? Parece que o mar não está se abrindo como a gente quer. Parece que às vezes Deus não está ouvindo. Quem sabe durante todo esse tempo aí de pandemia a gente não parou e pensou, será que Deus está nos ouvindo? Porque a gente está orando e está pedindo algumas coisas e Deus não está fazendo, parece. E quantos de nós, quem sabe, fica se fazendo aquelas perguntas, né? A pastora falava sobre isso na live na sexta-feira. Perguntas infantis, né? Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que não fez assim? E na verdade tem coisa, irmãos, que a gente não tem que entender. A gente só precisa viver elas e confiar. E é muito fácil a gente dizer que tem fé, a gente glorificar a Deus quando a gente recebe um sim de resposta na nossa oração. Quando a porta se abre, quando o mar se abriu, quando o choro durou uma noite e a alegria veio pela manhã. É muito fácil eu encher lá o Facebook, glória a Deus, aleluia, Deus fez, Deus é fiel. Está errado fazer isso? Não, não está, irmãos. A gente precisa falar, a gente tem que contar as maravilhas desse Deus que faz as coisas, porque Ele tem feito muitas coisas. Nesse meio tempo de pandemia, a gente tem visto muitas coisas, muitas bênçãos acontecendo. A gente tem visto o agir de Deus em muitas situações, sim. Muitas pessoas sendo curadas, muitas portas de emprego se abrindo. Muitas bênçãos inesperadas acontecendo na vida dos irmãos em meio a todo esse tempo de tribulação. E nós temos que contar, sim, nós vamos contar, nós vamos glorificar, nós vamos louvar sempre que Deus fizer as coisas. Mas, e quando Deus não faz? Quando Deus diz não para a gente, como nós nos comportamos? E vocês sabem que eu, enquanto preparava essa palavra, eu pensei em vários exemplos, em várias situações para compartilhar com vocês, coisas que aconteceram na minha vida. Muitos nãos que eu recebi na minha vida, tive portas fechadas na minha vida profissional, muitas coisas aconteceram, muitos nãos eu já recebi. Mas enquanto eu escrevia e eu colocava os exemplos, eu sentia de Deus me falando, não é isso aí que eu quero que tu fale. Não é isso daí, é aquele outro exemplo. Não, Deus, esse eu não posso falar. Esse vai ser difícil para mim falar. E Deus dizia, isso que eu quero que tu fale. Vocês sabem que da última vez que eu preguei aqui na igreja, eu falava sobre a gente entregar o controle da nossa vida para Deus. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu falava sobre entregar o controle, deixar que Deus controlasse a nossa vida. Quando a gente queria controlar as coisas e não podia, né? E naquele dia, no meio da pregação, eu testemunhava o que Deus tinha feito na vida do meu pai, né? Porque fazia pouquinho tempo ele tinha passado por uma cirurgia muito delicada, uma cirurgia de coração, em que os médicos não tinham nos dado muita esperança, né? A gente sabia que a situação era muito delicada. E a gente orou, a gente acreditou, a igreja se colocou a orar, era todo mundo orando, era um povo orando, né? E Deus nos deu aquela bênção. Deus abriu aquela porta. Deus nos abençoou.
Foi tão bom, irmãos, foi tão bom. A gente gritava para os 4 ventos, assim, do que Deus tinha feito, da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus com a nossa família, com a vida do meu pai. E que ele teve uma recuperação surpreendente. Os médicos ficaram surpresos com a recuperação dele, assim, porque a cirurgia foi realmente muito delicada. E da última vez que eu preguei, eu contei isso. Eu dei esse testemunho, eu falei, né? Glorificando a Deus, estávamos tão felizes. 9 meses depois dessa bênção, desse sim de Deus, dessa porta que se abriu, desse agir de Deus ter feito o milagre que nós pedimos, Deus ter respondido a oração conforme aquilo que nós queríamos. 9 meses depois, eu estava em casa e um dia tardinha, uma sexta-feira tardinha, quando toca o telefone e a notícia. Pai passou mal, corre aqui. Aí a gente já saiu correndo, já tinham levado ele, o pastor, junto com o Júnior e com o meu cunhado, levaram ele para o pronto-socorro. A gente foi mais atrás com a mãe. E eu não sei muito quanto tempo durou isso tudo, porque na hora a gente perde a noção das coisas, e talvez tenha durado talvez uns 30, 40 minutos da hora que ele entrou lá para dentro, né? E todo aquele tempo a gente estava ali na frente do pronto-socorro, esperando, né, a notícia, e a única coisa, estava sentada ali junto com a mãe, e a única coisa que eu conseguia falar com Deus naquela hora era: ainda não, Deus. Ainda não. Essa era a única coisa que conseguia. Na verdade, eu não conseguia falar, porque eu estava passando, era uma aflição, uma angústia tão grande naquela hora, que eu só conseguia sair do meu coração, aquele sussurro, sabe? E eu só dizia: ainda não, Deus. Ainda não. Era a única coisa que saía de mim. Passado ali esse tempo, talvez uns 40 minutos, não sei, veio a notícia. Dessa vez, Deus não fez como nós pedimos. Dessa vez, foi uma porta fechada. Foi um não. Foi uma oração não respondida como nós queríamos. Como nós queríamos. E vocês acham que foi por falta de fé que aconteceu isso? Será que foi por falta de fé? Faltou oração? Não oramos o suficiente da hora que meu pai passou mal até a hora que ele foi para o hospital? Faltou fé, será? Não, não foi falta de fé. Não foi falta de oração. Porque vocês sabem que a gente tem um sistema aqui na igreja que, quando acontece alguma situação com alguém, um dos irmãos, alguém, já chega uma mensagem lá no WhatsApp do grupo dos líderes. Oração por fulano, aconteceu tal coisa. Já chega aquela mensagem lá no grupo dos líderes e já se espalha nos grupos do WhatsApp e já vai lá para a página, lá no grupo da igreja e todo o povo começa a orar. E naquele dia não foi diferente, irmãos. Naquele dia, na hora que meu pai passou mal, já começou todo mundo a orar, porque já chegaram as mensagens, todo mundo começou a orar. E todo mundo pedia, e todo mundo estava querendo, todo mundo acreditava que nós íamos ter um sim de novo. De que Deus ia fazer de novo. Deus já tinha feito um milagre 9 meses atrás, curando meu pai naquela cirurgia. Por que não faria de novo? E talvez diga: mas Giovana, teu pai já estava com um problema no coração, né? Já tinha 70 anos, né? Já era o idoso, vocês já tinham que estar se preparando, como a gente ouviu, né? Nunca fale isso para ninguém que perde uma pessoa. Eu tinha que estar preparado, né, para isso. Ele estava com um problema no coração. A gente nunca está preparado para perder nada nessa vida, muito menos alguém que a gente ama. Podia estar com 100 anos. Nós não queríamos perder, nunca vamos querer perder. Nunca estamos preparados para perda, nunca estamos preparados para um não. Não foi falta de fé.
não faltou oração. Foi porque naquele dia, Deus não quis fazer. Não era da vontade de Deus. A nossa vontade era que sim, que Deus fizesse de novo, assim como fez da outra vez. Mas Deus, ali se cumpria o plano que Deus tinha na vida do meu pai. Ali se cumpriu. E a gente tem muita dificuldade de lidar com a morte, todos nós temos, nós não fomos feitos para lidar com dores, e com perdas e com morte, ninguém está preparado para isso. E de lá para cá, né, o pai faleceu um pouquinho antes de estourar a pandemia. Dias antes, ele faleceu. E esse tempo, Deus trabalhou muito na minha vida, irmãos. Muito, muito, muito. Porque como é bom a gente adorar, como é bom a gente contar das maravilhas que Deus faz, porque Ele faz. Deus é um Deus grande, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus soberano que pode todas as coisas. O mesmo Deus que está aqui, ó, que conta na Bíblia que ressuscitava os mortos, que curava os enfermos, é o mesmo Deus de hoje, Ele não mudou. Ele segue curando, Ele segue fazendo milagres, sim, Ele segue, irmãos. E nós continuamos acreditando nisso, porque Ele segue fazendo, e Ele está fazendo. Hoje Ele está fazendo milagres ainda, mas naquele dia Deus não quis nos dar esse milagre. Não era dos planos de Deus. A nossa mente é muito pequena para entender o plano de Deus. Nós pensamos só no imediato, nós pensamos no agora, mas os planos de Deus, os pensamentos de Deus estão muito além do que nós podemos imaginar ou pensar. E às vezes a gente fica tentando entender. Queria entender por que Deus tem feito essas coisas. Irmãos, a gente não tem que entender. Nós não conseguimos entender. Por que quando nós somos abençoados, quando a gente recebe uma bênção, uma porta de trabalho que a gente não espera, uma bênção financeira que a gente não espera, algo inesperado que Deus nos dá, por que a gente não fica tentando entender? Por que nós não ficamos buscando resposta como somos abençoados? Deus me deu, glória a Deus. A gente não fica querendo buscar a explicação por que Deus fez aquilo, eu nem merecia. Mas quando nós perdemos, quando nós passamos pela dor, a gente fica tentando buscar o porquê. Por que isso? E vocês sabem que a gente às vezes pode pensar, né, que Deus é um Deus distante. Deus está vendo tantas pessoas sofrer, está levando tantas pessoas que nós amamos, tantas pessoas queridas. Por que Deus está fazendo isso? Parece que às vezes a gente tem uma imagem de que Deus está lá em cima, assim, olhando a gente sofrer, olhando a gente chorar. Quando Deus está aqui com a gente, Ele está todo o tempo com a gente. Ele está na nossa dor, Ele está quando nós estamos felizes, sim, mas Ele está no momento da nossa dor, nas nossas lágrimas, Deus está. E quando eu tenho fé, irmãos, significa eu ter fé, ter fé significa, não quer dizer que eu vou entrar, que eu vou ter uma experiência só de coisas boas com Deus, de que tudo vai dar certo. Não significa isso. Crer não significa isso, de que vamos ter só coisas boas. E como nunca, nós estamos vivendo um tempo de muita dor. Muita dor. O dia mau. Eu não sei qual é a situação de vocês, o que vocês têm passado nesses últimos dias, quais são as perdas que vocês têm tido, quais são os nãos que Deus tem dito para vocês. Quais são as portas fechadas que nós não estamos sabendo lidar. E o título dessa mensagem, Lockdown da Fé. A gente pode ter lockdown tudo, pode fechar tudo. Pode fechar lá o supermercado, pode fechar o que tiver que fechar.
Mas a nossa fé não pode fazer um lockdown. A nossa fé tem que estar alinhada, tem que estar... Nós temos que, nesse tempo, a pastora falava isso na live na sexta-feira, nós estamos num tempo em que a gente tem que estar com o nosso pensamento alinhado com Deus. Nós não podemos mais querer a nossa vontade, mas que se cumpra a vontade de Deus. Senhor, eu quero estar alinhado com os teus planos, eu quero estar alinhado com a tua vontade. Mas como é difícil isso, irmãos, quando é na hora da dor. Como é difícil. Mas vocês sabem que é no momento de dor em que Deus vai testar a nossa fé. É no momento de dor que a nossa fé é provada. É no momento de dor que nós temos as experiências mais profundas com Deus. E eu tenho vivido isso nesse tempo. Faz agora 1 ano e 2 meses que o pai faleceu. E esse tempo tem sido o tempo, talvez, que eu tenha sentido mais de perto o cuidado de Deus com a minha vida. Sabem que lá durante o velório lá do pai, em nenhum momento eu questionei Deus porque ele tinha levado meu pai. Essa pergunta não chegou a passar, porque às vezes acontece muito, né, de por que Deus levou, né? Eu não cheguei a pensar nesse sentido, assim. Mas eu pensava, eram coisas da minha mente, sabe? Eu pensava, às vezes eu falava para o Fabrício, como assim eu não tenho mais meu pai? Como assim meu pai não está mais aqui? Como assim a pessoa estava aqui agora e agora já não está mais? Como assim? Como é que eu vou ficar agora sem meu pai? Eu tinha uma ligação muito forte com meu pai. Tenho uma ligação muito forte com a minha família. A mãe está ali, né? E tenho uma ligação muito forte, mas vocês sabem que tem essa ideia de que a filha mulher tem essa ligação muito forte com o pai. Eu tinha uma ligação, tinha um elo muito forte com meu pai. E eu lembro que lá no velório, lá na madrugada, a gente se deitou lá dentro do carro, de um dos carros que estavam lá, para tentar descansar um pouco, porque dormir não ia se conseguir, né? Eu lembro que a mãe estava junto comigo. E eu tentando entender, sabe quando não caiu a ficha, como a gente diz, né? E eu só me encolhi naquele banco ali do carro e só conseguia chorar e só dizia, Deus, né, sabe? E naquela hora eu conseguia sentir, sabe? Quando a gente consegue sentir, eu sentia alguém me cobrindo. Eu sentia alguém me abraçando naquela hora. Deus estava comigo, está comigo e está contigo. Talvez hoje tu esteja passando por um momento de dor. Busca essa intimidade com Deus. É na hora das nossas dores mais profundas é que a gente consegue sentir mais a presença de Deus. São nesses momentos em que a gente consegue ficar mais, buscar essa intimidade, estar mais sensível à presença de Deus. E naquele dia eu podia sentir Deus me abraçando. Estava ali. É difícil? É. Não choro mais? Capaz, né, irmãos? Vocês sabem mesmo que eu sou chorona, né? Bom, hoje, antes de pregar, eu disse, eu vou chorar se eu falar disso, né? E no primeiro culto eu já chorei. Toda vez que eu vou falar, eu vou chorar. Mas também não tem problema, porque vocês sabem que eu sou chorona e eu estou no meio, estou em casa, estou na minha família. Mas a gente chora, mas hoje é um choro de saudade. É a saudade que a gente tem, não é um choro de desespero, não é um choro de dúvida, de duvidar da fidelidade de Deus, mas é um choro de saudade. Meu pai era um homem, foi uma figura muito forte para mim, uma referência em muitos sentidos assim para mim. Então eu choro, estou lá em casa, às vezes me dá uma saudade, eu choro. Mas vocês sabem que passado um tempo, chegou um dia que
Quando a gente saía, quando eu cheguei lá na mãe, eu pensava, eu tenho que ser forte, eu não posso mostrar para elas que eu estou fraca, eu tenho que ajudar minha mãe, tem as gurias, as minhas sobrinhas que precisam de mim, vamos ser fortes. Então, quando eu estava lá, eu era a fortuna. Mas quando eu chegava em casa, eu desabava, chorava. Tinha dias que eu lutava contra a minha vontade, porque eu não tinha vontade de sair da cama, mas não tinha vontade, só queria ficar ali chorando, não tinha vontade de sair. Aí chegou um dia que o Fabrício, uma bênção, agradeço a Deus pela vida do Fabrício, Deus usou muito ele, tem usado ainda, muito ele na minha vida, e nesse tempo principalmente ele foi uma bênção, assim, ele foi um alicerce ali junto comigo. E eu lembro de um dia que a gente tinha que sair para pagar uma conta. E eu disse que eu não ia ir. Não, vai tu. Ele, não, tu vai ir comigo, tu tem que sair. Eu digo, não, eu não quero sair, eu não quero. Porque, na verdade, é que eu não queria ver ninguém, eu não queria sair para a rua. Eu queria ficar ali, encolhida em casa. E ele dizia, não, tu vai comigo sim. E aí ele disse, e eu, já braba, já chorando, Também, então eu vou ter que ir. E aí fui lá e botei qualquer roupa, sabe quando a gente pega qualquer roupa que vem, enfiei qualquer roupa. E ele me olhou e disse assim, tu vai sair assim? E eu, o que tem? Tu vai querer agora que eu me arrume? Não estou com vontade de me arrumar. E ele, eu não tenho problema de sair contigo assim, mas tu já te olhou no espelho, tu viu que tu está com uma blusa manchada, ele disse. E eu sei que tu não vai gostar, eu sei que tu não gosta de andar assim. Tu já viu como é que tu tá? E eu, não sei o que, chorando. Aí fui lá e troquei. E ele me fez, aquele dia ele me arrancou de casa. Ele disse, tu precisa sair. E assim nós fomos indo em todo esse processo. E um dia ele chegou para mim, porque eu só dizia, eu não tenho vontade, eu tenho medo, eu não tenho vontade. As palavras que saíam da minha boca nesse tempo era isso. Um dia ele chegou para mim, sentou comigo e disse assim, tu já percebeu que depois que o teu pai faleceu, parece que uma parte de ti foi enterrada junto, faleceu, morreu junto? Tu já percebeu isso? Não tem brilho, não tinha vontade de nada. Tu não é assim. E naquele dia eu sentia que era Deus me falando. Vamos reagir. Vamos reagir. Vamos se despertar. A gente não pode deixar, irmãos, que as perdas nos levem mais coisas ainda. A gente não pode deixar que as perdas nos levem à vontade de viver, que nos levem à nossa alegria, que tirem nosso brilho, que tirem a nossa fé, irmãos. Esse tempo é um tempo em que nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos exercitar. E o nosso papel é orar, irmãos. Nosso papel é orar e acreditar e confiar no que Deus vai fazer. Porque eu não sei o que Deus vai fazer daqui para frente com a minha vida, eu não sei. Não sei o que me espera, mas eu sei o que Ele já fez na minha vida até agora. Eu sei da fidelidade de Deus com a minha vida, o cuidado até agora. E eu creio e confio que Ele vai seguir cuidando e que vai ser fiel com a minha vida em todo o tempo. E isso é ter fé, irmãos. Isso é crer, irmãos. É acreditar que os planos de Deus são melhores do que o nosso. Os planos de Deus são muito maior do que o nosso. Sabem que hoje, passado 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que a gente perdeu o pai, a gente conversava em casa, conversava com a mãe, conversava com os meus irmãos de que graças a Deus, que Deus levou o meu pai naquele dia. Meu pai não precisou passar por nenhuma dessas situações de pandemia. E eu agradeço a Deus. Hoje eu consigo agradecer a Deus, porque Deus levou o meu pai naquele dia. Porque meu pai tinha muitas complicações de saúde, problema de coração, enfim. Eu não sei como ele enfrentaria essa situação da pandemia, não sei como enfrentaríamos isso com ele.
E hoje eu vejo que o que aconteceu, o plano de Deus para a vida dele foi um plano de amor, um plano de cuidado. Deus poupou a vida do meu pai desse sofrimento e hoje meu pai está muito melhor do que nós aqui. Está lá nos esperando, está muito melhor, ele está com Deus. Mas, irmãos, como nós temos reagido aos não de Deus? Como está a nossa fé diante das portas que têm se fechado? Das orações que não estão sendo respondidas como nós queremos? Parece que Deus não está fazendo nada, Giovana. Como assim? Parece que a gente ora e Deus não está fazendo nada. Deus está fazendo, irmãos, mas não está fazendo como a gente espera. A gente cria muita expectativa. A gente tem expectativas e nós queremos as coisas do nosso jeito. E se for sempre do nosso jeito, o que seria? Sem dor? Se nós pudéssemos escolher, por que nós íamos ter dor? Por que a gente ia ter perda? Né? Se fosse do nosso jeito, só que não é assim. Deus permite os tempos de dores. Deus permite as perdas na nossa vida porque Ele quer trabalhar na nossa vida. E é nesse tempo que Deus nos prova. E esse tempo, hoje, Deus está testando, Deus está provando a nossa fé. No que estamos baseando a nossa fé, irmãos? A gente fala muito de fé. Nós falamos muito, mas nós temos fé às vezes nos médicos, temos fé lá na medicina, nós temos fé nos governantes. Às vezes depositamos nossa fé numa pulseirinha que a gente coloca no nosso braço. No que está baseada a tua fé? Como tu tens lidado com os não de Deus? Com as portas fechadas? Irmãos, vocês sabem que eu não estava escalada para pregar hoje. Não era meu dia de pregar. Semana passada, o pastor colocou lá no grupo dos líderes uma escala. Quando eu vi o meu nome, que não era para hoje, eu peguei meu celular e comecei a mandar uma mensagem para ele. Ele nem sabia, agora ele está ali, ele vai ficar sabendo. Comecei a escrever um textão para ele, dizendo: pastor, assim, o senhor pode contar comigo para todas as coisas que o senhor precisar, mas não para pregação. Não vou pregar, pastor, pode tirar meu nome daí. Comecei a escrever, daqui a pouco, não, vou pagar. Isso não é coisa que a gente fala por mensagem, vamos falar pessoalmente com o pastor, não é? Né? Vamos ter coragem, vamos lá enfrentar o pastor, vamos dizer que não. Isso foi na quinta-feira de tarde. E aí eu apaguei tudo que eu tinha colocado lá. Apaguei a mensagem. E eu estava lá, fazendo minhas coisas, trabalhando. E naquele mesmo dia, Deus começou a me falar. E Deus começou a me inquietar com essa palavra. Deus começou como nunca, irmãos, como nunca eu tinha sentido essa inquietação, sabe? Essa coisa dentro de mim, assim, os não, as portas fechadas, as portas que estão se fechando. Como as pessoas estão lidando com as portas que estão se fechando. E eu peguei meu celular e comecei, ali no celular mesmo, tudo que vinha na minha cabeça, comecei a botar. E aí isso foi na quinta-feira, nós estávamos numa situação, a igreja toda orando, muita gente orando, intercedendo, pedindo pela vida de uma irmã muito querida nossa. Isso foi na quinta-feira. Quando foi na sexta de manhã, a gente acorda com a notícia de que a nossa oração não tinha sido respondida como nós estávamos pedindo. Foi um não, foi de outra forma. E aquilo foi um pá, sabe? Deus confirmando. E aí eu falei com o Fabrício, e ele: não, tu precisa falar com o pastor, precisa falar sobre isso, é urgente. E de lá para cá, essa semana toda, Deus tem chacoalhado a minha vida. Eu falava para o pastor, tenho me sentido assim, numa prensa, sabe? Deus está provando a nossa fé. Esse é um tempo de provação. Vocês acham que se Deus quisesse, Ele já não teria acabado com essa pandemia? Já teria acabado. Já teria uma palavra que Deus falasse, tinha acabado tudo isso, todo esse tempo que a gente está vivendo. Mas não é isso. As coisas precisam acontecer para que se cumpra a palavra de Deus.
E tem se cumprido. Tem se cumprido a palavra. A gente vê dia após dia a palavra se cumprindo. E tem coisas que nós precisamos enfrentar, tem coisas que nós precisamos passar para que se cumpra a palavra nesse tempo. Mas nós estamos preparados para o não de Deus? A nossa fé está baseada no quê, irmãos? Nossa fé está baseada nas coisas que Deus faz por nós? No sim que Deus nos dá? É aí que está a nossa fé? Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de barganha. Eu vou ir na igreja, eu vou entregar minha vida para Deus, porque Ele pode fazer isso na minha vida, Ele pode mudar aquilo, Ele vai me dar isso, Ele vai me dar aquilo. Ele vai restaurar o meu casamento, Ele vai abençoar a minha família, Ele vai me dar um emprego bom. Ou nós nos relacionamos com Deus, nossa fé está baseada naquilo que Deus é para nós. O que Deus representa para ti? O que Deus é para ti? Deus espera que a nossa fé seja baseada no que Ele é para nós. Que Ele é um Deus soberano, um Deus de amor, um Deus grande. Muita coisa tem mudado nesse tempo. Muita coisa tem mudado. Mas Deus não mudou. O nosso Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo Deus. E tudo que nós estamos passando, Deus está permitindo, irmãos. Deus tem um propósito para cada lágrima que a gente tem derramado durante esse tempo. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E Ele está junto. Ele não é um Deus que está de longe, Ele está ali junto na hora da nossa dor, irmãos. Ele está nos cuidando. E quem caminha com Deus sabe, experimenta o valor que é uma lágrima quando a gente derrama no altar de Deus. Quem caminha com Deus sabe o que é essa experiência. E talvez tu ainda não teve essa experiência. Esse é um tempo de buscar intimidade com Deus. É um tempo de buscar experiências com Deus. E isso é uma coisa que é individual, é uma coisa tua. Tu tem que buscar a Deus, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero viver essa fé que não se abala diante das portas fechadas. Quando a gente consegue alinhar o nosso pensamento, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, a gente experimenta daquela paz que diz lá em Filipenses, aquela paz que sobrepassa todo entendimento. Mas como assim? Sobrepassa todo entendimento? O que quer dizer isso? Ninguém entende. Quando a gente está com a nossa vida em Deus, a gente vive, a gente sente essa paz que é inexplicável. A gente passa pelas dores, a gente chora, irmãos, a gente vai chorar. O coração sangra, mas a gente sente Deus ali cuidando, a gente sente lá dentro essa paz, esse cuidado de Deus. Essa é a paz, isso é a paz que sobrepassa todo entendimento. A gente só precisa crer. A gente precisa crer, a gente precisa entender, crer, entregar, aceitar, irmãos. Essa é a fé que Deus está nos chamando, a fé que obedece, a fé que aceita, a fé que confia. Mas em que estamos baseados? Em que está a nossa fé? No Deus que me dá as coisas? Ou no Deus que Ele é? O que muda para ti quando Deus faz o que tu queres e quando Deus não faz? Isso muda para ti? Quando Ele não faz o que tu pediu? O que tu sente aí dentro? Sabe que, passados aí esse tempo de pandemia, é normal que a gente chega nesse tempo assim, e a gente sente um cansaço, porque também nós não estamos falando aqui que nós temos que ser super-heróis, né? Mulher Maravilha, que nada vai nos abalar, que nada vai nos afligir, que não vamos sofrer. Não é isso. Nós cansamos. Tem dias que a gente cansa, tem dias que a gente está desanimado.
E quando a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia fala da armadura, né? Vocês conhecem esse texto da armadura. E quando fala da armadura, fala do escudo. O escudo da fé. O escudo da fé. E como é que a gente pega um escudo? O escudo da fé. Olha onde é que está esse escudo. Qual é a função do escudo? É me proteger. Me protege. A gente tem que segurar aqui, né? Segura aqui para se proteger. Para se proteger das flechadas. Para se proteger das armadilhas, né? Do inimigo. Aqui o escudo da fé. Mas quem sabe nesse tempo, em que às vezes não temos perspectiva de coisas melhores, não temos talvez esperança de dias melhores, temos nos sentido cansado, estamos tristes, estamos com o nosso coração sangrando, doendo por tantas perdas, o nosso braço, vai baixando, nosso escudo vai baixando, nossa fé, irmãos, vai cedendo. E essa noite Deus está nos chamando para a gente segurar forte esse escudo da fé. Segurar forte, segurar firme, segurar alto esse escudo da fé. Nós precisamos estar firme, precisamos estar com essa fé enraizada em Deus, nesse tempo tão difícil. Deus está nos chamando para levantar o nosso escudo da fé nessa noite. Aleluia. Crer é acreditar que mesmo que Deus não tenha feito, Ele ouviu e fez o melhor. Isso é crer. É quando eu acredito que Deus ouviu a nossa oração. Deus está ouvindo as nossas orações. Ele ouviu, mas Ele fez de outra forma. E nós entendemos isso. Isso é quando eu creio, quando eu confio, quando a minha fé está firme em Deus. Eu consigo entender isso daí. Não ficou bem nítido aqui a nossa imagem. Está escrito ali o versículo de Isaías 55 e o versículo 8, que eu vou ler aqui na minha Bíblia para vocês, tá? Quem quiser abrir, Isaías 55 e verso 8. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Esse é o versículo que está ali. E aí se a gente vai ver, ali onde está a palavra pensamentos, né? Ali está se referindo às nossas expectativas. As nossas expectativas, nossos pensamentos. Mas os pensamentos de vocês, né? Então são as nossas expectativas. Mas ali embaixo diz, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Os meus caminhos também está circulado ali, que está relacionado ao nosso destino, ao nosso futuro, aos caminhos que Deus tem para nós, aos planos de Deus, que são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos para a nossa vida. A Bíblia fala que nenhum fio de cabelo da minha cabeça ia cair sem que Deus tivesse conhecimento, sem que Deus soubesse. Os planos de Deus são perfeitos. Basta a gente crer e aceitar isso. Aleluia. E a gente não precisa querer ficar entendendo as coisas, a gente só tem que confiar. É só confiar, irmãos. Descansa e confia em Deus, porque Ele tem os melhores planos para a nossa vida. Se fossem os nossos planos, nós jamais teríamos perdas, jamais teríamos dores, né? Se a Giovana fosse o Deus,
Se eu fosse o meu Deus, eu não ia querer passar por sofrimento. Quem ia querer, né? Íamos pular, só coisa boa. Mas não é assim que funciona, irmãos. Deus permite as coisas acontecerem. E nós estamos vivendo um tempo, às vezes eu me sinto, é como se a gente estivesse numa panela de pressão, sabe ali? Pressão, pressão, pressão de todos os lados. Mais do que nunca, irmãos, é tempo de estarmos firmes em Deus. É tempo de buscar essa intimidade com o Pai, de voltar à essência como nós cantamos aqui. Voltar à essência da adoração. Voltar ao nosso Criador. Adorar pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Deus é bom, a gente vive falando em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo, mas nós temos que viver isso, irmãos. Em todo tempo Deus é bom. Na hora das minhas dores, Deus também está sendo bom. Sabe por quê? Porque uma dor, quando ela é bem trabalhada aqui dentro, ela vira uma bênção na nossa vida. Quando nós deixamos ser moldados pela dor, quando nós permitimos Deus tratar na nossa dor, no nosso momento de dor, a hora que o nosso coração está sangrando, isso vira uma bênção, vira maturidade na nossa vida. E eu tenho experimentado isso. Tenho experimentado isso. E como é bom quando a gente consegue ter essa fé que não se abala no meio da tribulação. Aleluia. Irmãos, Ele está. Deus está. Deus não é um Deus distante que nos deixa sofrendo e não está junto. Essa semana eu via um casal que eu sigo lá no Instagram. A gente cantou uma música dele até, Baruch, Paulo César Baruch. E eu gosto muito do trabalho dele e da esposa dele. E há quase 40 dias... A mãe, né, dela, a mãe dela está com Covid, está entubada há quase 40 dias. E ela, todos os dias, ela vai para lá e ela coloca lá os stories e vai atualizando toda a situação. E a situação delicada, né? E ela, todos os dias, eles vão para frente do hospital orar, né? Como tem sido aqui também. A gente vê as igrejas se movendo, vão para frente dos hospitais orar, né? E eles vão para lá, para frente do hospital, para frente da janela onde está a mãe dela, e eles vão todos os dias de noite, eles vão orar. E aí, isso há quase 40 dias. E essa semana, foi, se não me engano, na sexta-feira, ela publicou que naquele dia, ela sempre leva uma garrafinha de água. E naquele dia, ela esqueceu de levar, de pegar água. E ela comentou só com ele no carro, eu esqueci de pegar minha água agora. E aí eles chegaram lá na frente do hospital e começaram a orar. E daqui a pouco apareceu um homem e disse assim para ela: eu tenho visto que todos os dias vocês estão aqui orando, não sei quem é que está aí. Eu tenho visto todos os dias. E não sei, hoje me deu vontade de trazer isso aqui para vocês. Uma garrafa de água. Uma garrafa de água. É coincidência isso? É Deus cuidando. É Deus mostrando que Ele está ali, que Ele está junto, que Ele está na hora da dor. Quantas vezes, irmãos, a gente adora a Deus só pelas coisas que Ele faz, e a gente esquece de adorar pelo que Deus é para nós. Em que está baseada a tua fé? Essa é a pergunta de Deus nessa noite. No que estamos baseando a nossa fé? No Deus que nos dá? Ou no Deus que Ele é? Deus tem nos falado, irmãos, que esse tempo não é mais um tempo de ficar de beicinho com Deus, porque Deus não respondeu a oração do jeito que nós queríamos.
não nos deu aquilo que a gente pediu. Não é mais tempo de ficar em cima do muro. Não é mais tempo de ficar duvidando da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. É tempo de se firmar, irmãos. É tempo de dobrar o joelho. É tempo de orar. É tempo de clamar, irmãos. A pastora dizia isso outro dia. Não dá para aceitar mais de dizer, eu não tenho vontade de orar. Eu não sinto de orar. Não é mais tempo disso, irmãos. Não é mais tempo. É tempo de firmar os nossos pés em Deus. É tempo de firmar a nossa fé em Deus. Se teu escudo da fé está lá embaixo, é hora de levantar essa mão, levantar esse escudo da fé, irmãos. Eu quero te convidar a que tu fique de pé. Nós vamos cantar uma música. Não sei se vocês conhecem, mas eu quero que vocês pensem na letra dessa música. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém.
seja o que houver, sempre serás Deus. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel mesmo quando as portas se fecham, irmãos. Aleluia. Levanta tuas mãos e canta esse louvor. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Aleluia. Te louvamos, Senhor Jesus. Nós te adoramos pelo que Tu és, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós declaramos o nosso amor a Ti, Senhor. Declaramos nossa dependência, nossa confiança em Ti, Senhor Jesus. Que não importa o que aconteça, Senhor, Tu estás. Nós cremos que Tu estás no controle, Senhor. Nós cremos na Tua soberania, no Teu amor que não muda e que não falha, Senhor Jesus. Aleluia, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor Jesus. Tu és Deus acima de tudo. Teu amor está, tua fidelidade está acima de qualquer situação, Senhor. Nos perdoa, Paizinho, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que duvidamos. Nos perdoa, Paizinho, por todas as vezes que a nossa fé falhou, Senhor. Nos perdoa, Deus, porque pelas vezes que nós achamos que Tu não estava, Senhor, ou que não concordamos com as coisas que Tu fez, Senhor Jesus. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor. Oh, Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos à Tua fidelidade, ao Teu amor, ao Teu cuidado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Canta, irmãos, canta esse louvor. Faz esse louvor, a tua oração, a tua declaração nessa noite. Aleluia. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 diz o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Aleluia. Estejam firmes, estejam vigilantes na fé. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida nessa noite. Amém. Amém. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Graças a Deus. Podemos sentar, irmãos.